Ora, muito bem. Esta sessão é uma sessão diferente. É a primeira vez que estamos a tentar fazer uma coisa deste tipo. E basicamente vamos estar a conversar um bocadinho sobre o que é que tem sido a aproximação que tem existido ao game development português e não só, mas principalmente à indústria de game dev portuguesa por parte de pessoas ligadas ao museu. O museu em si, a Tecnamic, liderada por ti, Filipe. E, portanto, a ideia é fazermos aqui um bocadinho de brainstorm. Eu acho que é algo que podemos, inclusivamente, abrir para a audiência depois, para pensarmos um bocadinho em conjunto o que é que podemos fazer mais. Ou seja, o que é que a experiência destes dinossauros da computação que estão aqui neste museu pode ou não ajudar quem está a iniciar carreiras na parte de game dev e tudo isto. Portanto, Filipe, é um prazer ter-te aqui connosco, esta é a tua casa, portanto és da casa, não te apresentei por isso. O que é que tens feito nesta área? Muita coisa. Antes de mais, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Lisboa Games Week. Desta vez uma presença mais singela. Em relação ao tema que nós vamos debater e que vamos falar, eu acho que isso é um caminho natural. A nossa geração, que é a geração do Load, interessou-se por computadores por causa dos jogos. Isso acabou por ser o início da... Força. O início da carreira de muitas pessoas e, eventualmente, algumas acabaram, como o Rui Tito e o Paulo Carrasco, eles acabaram por fazer disso um primeiro comércio, ou seja, a primeira indústria nasceu aí. E depois, claro, algumas situações em que a indústria não existia, a pirataria era generalizada e então a indústria game dev basicamente só cresceu há coisa de 15, 20 anos. Eu, se me permites, acho que é um ponto muito válido. O som está a sair, nós é que não ouvimos muito bem, mas está a sair. Eu acho que é um ponto muito válido o que tu estás a dizer. Eu lembro-me de um grande amigo meu, quando eu tirei o curso, eu fui para a Engenharia Informática, precisamente porque tu disseste, tive o Spectrum, foi os jogos que me cativaram, aprendi a programar em BASIC, nunca fiz nenhum jogo, nada disso, mas ganhei as bases e o gosto pela programação. Fui para a Engenharia Informática, no meu caso em Coimbra, tirei o curso e lembro perfeitamente de um dos meus melhores amigos dizer: eu quero ir trabalhar na indústria de jogos, eu quero fazer jogos. E a realidade é, ele não foi. Não havia indústria de jogos, ele não emigrou e, portanto, passou ao lado dessa carreira. Pode ser que ainda um dia tente, mas isso é uma verdade. Nós não tínhamos as oportunidades que hoje começam a existir, ou que já existem, porque já existe uma indústria de game dev portuguesa, como tu acabaste de ser. Bom, no meu ano, ou seja, quando entrei para a Faculdade de Engenharia, eu entrei com essa ideia de querer fazer jogos. Obviamente, naquela época não havia oportunidades. Eu sei que pelo menos 2 pessoas foram trabalhar nesse mercado. Um colega meu, também do Porto, está a desenvolver alguns jogos e também um colega meu que foi, curiosamente, para os Estados Unidos e fundou, juntamente com um irlandês, fundou a Gaikai. Essa é uma história que não é muito conhecida. E pronto, e são situações que naquela época não existiam oportunidades, não existia mercado, não existiam cursos de programação de jogos. Então, ou quem quisesse seguir essa carreira teria que ir para o estrangeiro, inevitavelmente. Não havia indústria de game dev, hoje existe. Obviamente ela existe, nasceu sem existir sequer o museu, portanto nós não queremos ser mais do que o que somos, apenas queremos perceber qual é que pode ser o nosso papel nesta área. É conhecido que recentemente, há uma semana, fomos destacados como o prémio Spotlight Awards na área de impacto na comunidade. Eu acho que isto é um sinal muito importante e eu tive o cuidado de dizer que é um sinal porque nós não estamos ainda na indústria de game dev. Podemos, se calhar, tentar estar mais envolvidos, tentar dinamizar, mas hoje ainda não estamos. E, no entanto, as pessoas já reconhecem a importância e uma das coisas que eu também tentei chamar a atenção foi a história dos videojogos em Portugal não começa
com a história da indústria de game dev em Portugal. Começa 20 ou 30 anos antes com o Spectre, como o livro do André, do Planeta Sinclair, veio a demonstrar. O que é que achas de tudo isto? Bom, realmente o grande problema que eu senti quando quis voltar a tentar entrar na indústria de jogos e quando eu comecei a frequentar as comunidades é que não existia memória viva do que havia antes de 2000. Ou seja, para muita gente, os jogos em Portugal não existiram nos anos 80, não existiram nos anos 90. Não se sabia nada sobre as criações que foram feitas por amadores nos anos 80, nos anos 90. E foi aí que, a partir do blog Planeta Sinclair, começou a fazer uma preservação sistemática de todos os jogos que foram criados a partir de 82, 81. E também depois, quando o museu apareceu e começou a assumir esse encargo de fazer um catálogo, não só do hardware, mas também do software, essa sinergia entre o blog e o museu, eu comecei a notar que essas informações começavam a cair na comunidade de game dev. E as pessoas ficavam espantadas. Mas então, quer dizer que houve gente que criou os jogos, houve gente que tentou comercializar os jogos naquela época, houve veteranos, houve pessoas que conseguiram vender lá fora e isso, pelo menos para mim, é algo que nos faz falta e que, por exemplo, em Espanha, Reino Unido, eles não têm. Eles têm lá um historial, têm veteranos, têm legado, têm um museu sobre a criação de jogos, têm revistas. Ou seja, eles têm um legado com que eles podem se enxergar no passado. Nós não temos nada disso. Ou pelo menos achamos que não temos. Daí a importância do museu e do blog e de todas estas tarefas de criar um passado que, com que os jovens hoje possam olhar para trás. Por exemplo, o caso do City Connection, a conversão que foi feita do City Connection por 3 portugueses no meados dos anos 80 e que não conseguiram comercializar por várias razões. Era um porte fantástico e realmente não havia essa ideia. Agora os jovens já começam a ver, realmente nós temos uma história, temos algo com que nós possamos orgulhar e isso é importante, isso é criar um sentido de orgulho. É essa a função dessa ligação, pelo menos a minha também em relação à comunidade, é tentar juntar os dois mundos, abrir as duas bolhas e fazer com que, por exemplo, um jovem que começa hoje a querer criar um jogo possa olhar para o passado e veja as dificuldades que aqueles jovens naquela época tiveram eram muito maiores e então se eles tiveram essas dificuldades e alguns conseguiram lançar o jogo lá fora, como o caso do Rui Tito com o Alien Evolution, então porquê é que eu não posso fazer o mesmo? Obviamente que hoje, mas ainda também o lado pedagógico, né, dos cursos. Nós temos cursos de programação de todo tipo de engines, Unreal, Unity, ou seja, toda essa pedagogia é moderna. Mas os programadores daquela época eles não tinham nem uma ínfima parte dos recursos. Então tinham que programar com restrições muito básicas e apesar disso eles conseguiam fazer coisas fantásticas, não é? Coisas assim extraordinárias a partir de um escopo muito reduzido de recursos. E eu começo também a notar que os cursos hoje, as universidades e os cursos de programação, eles estão a querer que os alunos experimentem um pouco desse gostinho de programar. Portanto, eles estão a programar para consolas fictícias, que é o caso do Pico 8, que é uma consola virtual bastante restrita. Estão a programar para o Game Boy. Aliás, no último Street Gaming em Orem, nós tivemos lá uns indies com um jogo que é o Alentejo Sem Tinto, um jogo de Game Boy. Porquê? Porque o professor deles decidiu usar uma ferramenta de desenvolvimento de GB Studio, como existem outras para outras consolas, para eles fazerem jogos. Isso tem outra vertente importante, porque eles não precisam desenvolver um jogo gigantesco. Eles podem desenvolver um pequeno jogo desde o início, desde o planeamento até o lançamento do produto. Ou seja, eles com um escopo bastante reduzido, eles conseguem ter um aprendizado de definição de produto.
Portanto, tanto na vertente de ensino, tanto na vertente de comercial, né? Por exemplo, um ponto interessante que eu noto, eu sou associado à PVP e a PVP tem estado a querer mostrar a imagem de Portugal lá fora e isso é feito de uma forma unificada, através de um pavilhão, através de juntar os programadores, mas faz falta um histórico, ou seja, um historial, ou seja, mostrar que a indústria portuguesa não nasceu só em 2015 ou 2010, mas que havia um longo passado. Por exemplo, no caso não só do desenvolvimento de jogos, mas no caso da distribuição de jogos, nós tivemos nos anos 90 a Porta e Data, curiosamente do Rui Tito, que foi o que abriu a porta às distribuidoras e às publicadoras portuguesas, em que trouxeram jogos de fora, fizeram as primeiras localizações, e tudo são histórias que são importantes para contar hoje. E pronto, é isso. A própria Technamic, ou seja, a minha publisher, Retro, ela nasce nesse sentido de trazer vários mundos, ou seja, o passado, de chamar alguns autores antigos, veteranos, como o caso de Clive Townsend, para fazer os seus próprios jogos atualmente, ou seja, também mostrar aos mais novos como é que se faz. E é isso, é juntar, é trazer o passado ao presente para dar uma melhor visão do futuro. Isso mesmo. Então, eu sou, como sabes, extremamente pragmático, às vezes demasiado. Do que estiveste a dizer, eu tive um conjunto de possíveis ações que vou atirar para o ar em jeito de possível coisa a tentarmos fazer que talvez ajude. Falaste no trabalho da PVP, na promoção, na divulgação, tem havido contactos, naturalmente, há vontade de fazer mais coisas. Parece-me que, na realidade, se calhar o museu pode fazer um esforço de ajudar também a ser uma bandeira do ecossistema de game dev português, numa vertente muito peculiar. E se isto fizer sentido, se calhar é uma coisa que podemos desafiar o Diogo Rato a pensar, e as pessoas da PVP a pensar se isto faz sentido e em que moldes. Ter qualquer conteúdo que possa estar sempre presente nos eventos, que dê valor, que traga valor e que ajude a contar a história dos primórdios em Portugal. Ponto número 1. Ponto número 2, falaste na educação, nas escolas, e eu acho que esse, se calhar, é o ponto mais óbvio. Ou seja, nós estamos, até a estarmos aqui, estamos a tentar divulgar tudo o que aconteceu nos anos 80. Já falámos aqui 2 ou 3 vezes do Rui Tito e do Paulo Carrasco, porque são os expoentes dos bedroom coders portugueses, digamos assim. Obviamente nós temos tido contacto ao longo dos anos com professores ligados a algumas destas escolas. Obviamente temos convidado, como falaste, para o Street Gaming, para o Bibliogamers, pessoas da área, mas se calhar temos de ser um bocadinho mais, eu vou usar uma palavra que pode parecer errada, mas agressivos, mas não agressivos no sentido de agressividade, mais proativos, proativos. Se calhar temos de ser mais proativos e tentar chegar a algumas destas faculdades que estão a treinar, a formar os novos game developers e questionar se podemos ter ali um papel, não sei, ter um workshop em todos os primeiros anos em que falamos um bocadinho sobre isto. Pode ser uma maneira de nos aproximarmos, não sei, porque eu acho, obviamente nós estudávamos na escola o conflito geracional e eu acho que há muita dificuldade muitas vezes na realidade em conseguir passarmos a mensagem. Os canais onde estamos são muitas vezes diferentes. Eu costumo dizer, e é verdade, tu és o nosso ponta de lança a fazer a ligação ao game dev. Eu não consigo fazer isso. A malta anda muito pelos Discords, anda muito pelas redes sociais onde eu não costumo estar. E, portanto, acho que é preciso aqui aproximar. E se calhar, do que disseste, são 2 ações que eu tiro que me parecem fazer sentido. A questão é, se calhar, há mais. Quais? Tens mais ideias? Deixa-me voltar um pouco à questão da história dos videojogos. Eu lembro-me de ter visitado o Movie, portanto, o Museu do Videojogo na Galícia, e eles têm uma sala em que fazem digamos assim, a linha temporal dos primeiros videojogos em galego. Para eles é fundamental por causa da cultura e da preservação da língua galega. Então eles têm jogos desde o início dos anos 90 até aos jogos recentes. Eles têm uma ligação às universidades de produção de videojogos.
Portanto, há essa, em Espanha, que é um bom exemplo, não existe uma separação. Portanto, os indies podem desenvolver jogos retrô, podem desenvolver jogos com estética retrô. Nós temos indies de várias gerações. Por exemplo, ainda recentemente tivemos lá em Barcelona o Indie X, ou o Indie Dev Day, em que alguns portugueses foram para lá. E eu sei que alguns espanhóis que estavam lá eram espanhóis da nossa geração. Portanto, eles continuam a desenvolver jogos e os veteranos daquela época também continuam a desenvolver jogos. Então existe digamos assim, uma linha vertical que une tudo. A parte da preservação, a parte da indústria, a parte do ensino e todo o resto. Aqui, não sei como é que nós poderíamos fazer isso. Então, mas, por exemplo, será que devíamos criar uma espécie de um concurso com um prémio minimamente apetecível anual em que tentávamos fomentar o desenvolvimento de jogos de inspiração retro, mesmo que não sejam... Tu deste o exemplo do Game Boy, que é um exemplo muito bom, porque partilha com o Spectrum, o Z80, o processador. Nós fizemos trabalho com a Escola Técnica Profissional de Cantanhede, com a ETPC, onde tivemos a fazer workshops, onde desenvolveram jogos, alguns com inspiração precisamente retro. O nosso objetivo, eu digo sempre isto no museu, o nosso objetivo não é tentar convencer as pessoas que o Spectrum é o melhor computador do mundo. O Spectrum tem o seu papel na história, há obviamente muitos outros computadores. Da mesma forma, não é os jogos retro são melhores que os outros, não é isso que está em causa. Mas é como é que a gente pode usar o conhecimento e estes 30 ou 40 anos que temos a mais, ou 30 ou 20, 20 ou 30, para de alguma forma ajudar a que tudo isto se desenvolva. É um bocadinho isto, não sei. Bom, no ano passado nós tivemos, juntamente com outras entidades, o Bibliogamers, em que organizámos uma Game Jam de Spectrum. Embora ninguém tenha feito, tirando uma equipe que fez um jogo de Spectrum, todos os outros, que eram muito mais novos, fizeram jogos com estética de Spectrum. E deu bastantes resultados. Os vencedores fizeram um jogo fantástico que poderia passar por um jogo de Spectrum. Portanto, se eles conseguem, são jovens, eles eram, se eu não me engano, alunos da Lusófona, do professor Ivan Barroso, se eu não me engano. Se eles conseguem, porque é que outros também não vão conseguir? No caso do Game Boy, eu diria que o Game Boy tem um público muito maior. Nós estamos a falar dos millennials. Nossa geração é X, transição para millennials, mas os millennials é um público muito maior e que apanharam as consolas, apanharam Game Boy, Mega Drive, Nintendo. Então, se nós passarmos da geração do Spectrum para a geração das consolas, nós temos um alargado da pirâmide. Então, eu acho que é importante também abrangermos, principalmente esses, e depois os mais novos, né? Como fazer isso? Game Jams, eu diria que Game Jam, talvez Game Jam não, mas competições de programação, de criação de um jogo. Falaste na Escola Técnica Profissional de Cantanhede. Foi uma coisa bastante interessante, porque nós fizemos foi quase uma experiência. Nós colocamos os jovens a usar uma ferramenta para criar jogos, era Arcade Game Designer, uma ferramenta um bocadinho limitada. Eu notei que os jovens, eles procuraram recriar os jogos novos, os jogos que eles conhecem agora, para aquelas restrições. O estilo. Tínhamos um Minecraft 2D, tínhamos um Endless Runner, um roguelite, ou seja, eu achei isso bastante interessante, porque pode ser por aí que nós consigamos cativar as gerações mais novas a sentirem um pouco essa experiência de criar um jogo naquela época. Ou seja, nós temos que falar na linguagem deles. Nós não vamos conseguir cativar os jovens com os jogos que nós jogamos. Nós temos que conseguir cativar os jovens com os jogos que eles jogam e tentá-los fazer, convencê-los a abrir o horizonte. Ou seja, experimentem fazer isso no Game Boy, como é que ficaria? Experimentem fazer isso numa Mega Drive, como é que ficaria? E pronto, aí talvez nós possamos entrar nesse meio e, claro, com a ajuda das comunidades da Game Dev. Falaste no Spotlight Awards há um bocado e isso foi fantástico porque há cerca de 2 ou 3 anos atrás, quando eu comecei a frequentar o Discord e as comunidades de Game Dev, ninguém sabia do trabalho do museu, ninguém sabia do trabalho de preservação de várias entidades, do Leda Sinclair e de outras pessoas.
era tudo como se fosse um mundo bizarro. Um mundo bizarro. Como há uns anos atrás, há cerca de 5 ou 6 anos atrás, chamaram-me de maluquinho das cassetes. Mas pronto, isso é outra história. Mas hoje não, hoje já reconhecem o impacto da preservação, até porque isso entra numa outra discussão que é os jogos físicos, ou seja, o mercado caminha para o digital e tu não tens posse daquilo que compras. Portanto, se tu compras um jogo digital, não tens garantia que daqui a 5 anos te tirem o jogo, não é? Então as pessoas, os mais novos, começam a sentir aquela necessidade de sentir a posse física do... Tanto que isso é outro mercado, outra discussão, que é o revival das edições físicas, das cassetes, dos cartuchos. Os mais novos já entendem a importância de poder desfolhar um manual, etc. E isso tudo é conseguido através da preservação. Ou seja, voltamos outra vez ao museu, à história da preservação, porque se não houvesse preservação, não haveria nada com que os jovens hoje pudessem comparar com o que têm hoje. Eu acho que há aqui um conjunto de pontos extremamente relevantes. Isto estavas a falar neste momento, obviamente, leva-nos a um tema que me é muito querido, que é o tema do colecionismo. Eu lembro sempre para mim, eu valorizava quando se comprava CDs de áudio, aqueles que traziam as letras das músicas. Portanto, obviamente, há aqui muitas coisas depois que mexem com cada um de nós. Eu gostava de falar de um outro tema que me parece que o museu pode ter um papel muito relevante. Eu estou sempre aqui a tentar recordar as tais conclusões. Falámos da PVP, falámos de ir às universidades, falámos de um concurso / Game Jam, o que quer que seja, porque eu acho que a regularidade é essencial. Se tu souberes que todos os anos tens a hipótese de ir aos Spotlight Awards, tu já sabes que já há os prémios das indústrias de game dev portuguesas e, portanto, já não vais tentar fazer outra coisa diferente. O último ponto que eu pessoalmente gostava de trazer para aqui, depois gostava muito de tentar ver se o André, o Hugo, o Jorge, são temas que nós temos andado a falar até entre nós, ver se tem algum ponto que queiram trazer para a discussão. Eu acho que há um ponto, quer a gente queira, quer não, temos a responsabilidade, que é, nós temos construído uma rede, nós todos, não é o museu e os seus parceiros, é o Planeta Sinclair, é a Tecnamic, é todos estes projetos, é a Psictech, são todos estes projetos. Nós temos acesso a malta que seria impensável. Nós trouxemos no ano passado à Lisboa Games Week, com o apoio da própria Lisboa Games Week, claro, trouxemos cá o Jim Bagley. O Jim dedicou uma tarde ou mais, ele teve mais de 1 hora a experimentar alguns jogos e a dar feedback. As pessoas olhavam para ele sem saber quem ele é. Mas hoje o Jim Bagley já está a trabalhar com uma empresa portuguesa. O Mevdink, que é chamado o pai da indústria de videojogos turca, esteve este ano no museu e daqui a 1 semana ou 2 está novamente em Portugal, a convite de uma empresa que pediu ajuda ao museu para organizar e nós chegámos, então, desafiámo-lo e ele aceitou vir. Portanto, eu acho que nós temos esta responsabilidade de fomentar o networking para que possamos chegar a estas pessoas e envolvê-las. O que é que achas? Sobre o Jim tem uma história muito gira. O Jim veio cá o ano passado, né? Como tu disseste, ninguém sabia quem ele era. A primeira coisa que ele fez questão de fazer aqui, depois de estar aqui no museu, foi ir ali ver os indies, né? E ele esteve muito tempo, a dar um feedback muito intenso. E deixa-me só fazer este apontamento. O Jim, que nos disse que tinha programado em mais de 50 consolas que estavam aí numa listagem nossa, que fez o port do Doom para a Sega Saturn, que tem o recorde do Guinness de fazer uma conversão do Dragon's Lair para ZX81, que participou no desenvolvimento do Carmageddon, um dos jogos que quando saiu foi uma bronca enorme que o objetivo é matar pessoas de carro. Quer dizer, estamos a falar de alguém com uma carreira que é impossível quem estiver na área, se prestar depois atenção, não conhecer. Não estamos a falar de alguém pouco conhecido. Mas no ano passado ele praticamente ninguém sabia. Portanto, eu estava lá com ele e dizia aos jovens, vocês sabem quem ele é? Não faço a menor ideia. E eu dizia, ele é um veterano da indústria, patati, patatá, pronto. Eles ficavam assim, Houve um episódio bastante curioso que mostra que é importante o trabalho que estamos a fazer. Lá estava, ano passado, estava uma jovem chamada Ana Carreira. Ela é uma jovem estudante da Game Dev
E ela, curiosamente, foi uma das poucas que esteve em Castelo Branco há 2 anos atrás. Ou seja, ela veio de Leiria, foi para Castelo Branco, juntamente com um colega, e isso mostra a vontade que ela tem de vir. Esteve cá no ano passado e eu levei o Jim para apresentá-la, para o Jim ver o jogo dela. O Jim deu imensos conselhos, viu o potencial dela. Recentemente, fui convidado para ir ao DevGam, que é um novo evento organizado por uma entidade ucraniana ligada aos jogos modernos. É um evento que acho que vai crescer bastante no futuro. E o Jim também estava lá, desta vez por uma empresa portuguesa, a Red Cat Pig dos Açores. E nós encontramos a Ana lá, como voluntária, estava lá sentada, e à frente tinha estava o John Romero no meet and greet, e a Ana estava com uma cara muito triste, porque ela queria... O Jim chegou à beira dela e disse, olha, eu vou falar com o John, que é meu comparsa, e eu vou arranjar forma depois de passar um livro autografado e falares com ele. Infelizmente o John Romero teve que sair, e pronto, a Ana ficou lá triste. Só que depois eu fiquei a saber, o Jim conseguiu convencer o John Romero. Ele ia jantar com o John Romero e chamou a Ana. Portanto, uma jovem que quis sempre, desde o início, querer entrar nessa área. Fui a Castelo Branco, foi onde teria que ir. E através do Jim, conheceu o Jim e pronto, teve um jantar lá com o pessoal da Red Cat e com o John Romero, onde ela teve a oportunidade de ouvir histórias fantásticas, coisa que, por exemplo, eu não tive essa oportunidade. Eu só consegui falar com o Romero uma vez. Mas isso é importante, é a essência do museu e do trabalho que eu faço e de todo esse trabalho da preservação. Conseguiu trazer alguém novo e falar com alguém que tem a experiência que tem o Romero. Deixa-me fazer aqui uma provocação, porque o que tu descreveste não me surpreende. Ainda por cima, porque eu conheço o Jim bastante bem já e sei que é uma pessoa com um coração muito grande. Agora, a questão é, nós conseguimos trazer estas pessoas, nós trazemos-las a eventos, por exemplo, no museu, mas nós não conseguimos ainda atrair o Game Dev Nacional para participar ativamente nesses eventos. Não estou a falar de street gaming, é um conceito diferente. Se calhar porque não é realista querer fazer isto no museu, em Catanhede, mas será que faz falta um evento nacional onde a gente possa ser uma parte que ajude a envolver estas entidades? Será que faz falta uma espécie quase de catálogo de antigos programadores que continuaram na indústria e a gente quase, eu vou brincar com a palavra, atenção, não é com o sentido comercial, mas será que a gente deve fazer um agenciamento destes programadores para tê-los em carteira e dizer, olha, alguém precisa de alguém que tenha feito uma coisa para Xbox, vem cá tu porque tu és a pessoa para inspirar esta malta? Não sei, o que é que a gente pode fazer mais? Nacionais ou estrangeiros? Estrangeiros. Bom, aí temos que ir atrás deles, não é? Eu, por exemplo, eu gostaria muito de trazer o David Perry. David Perry, talvez muitos não estejam associados pelo nome, mas ele foi o programador dos anos 80, um irlandês. Programou, se não me engano, o Trantor, o Savage. Depois ele passou para os 16 bits. Fez o Aladino, o MDK, o Murder Death Kill. Esteve na Shiny Entertainment, foi para os Estados Unidos e lá fundou a Gaikai, era o que eu estava a falar ao início, fundou a Gaikai, curiosamente com português. Portanto, isso seria um pretexto, por exemplo, para trazer o David Perry. E depois nós já temos muitos espanhóis aqui do lado, o fundadores da Dynamic. Eu, por acaso, conheci um dos irmãos Ruiz, foi em Retroparla, portanto é um evento de retro em Madrid. Então é trazer, ir atrás e trazer, porque eles são bastante acessíveis. Mas o trazer, eu sei que é fácil, porque não houve até hoje uma dessas pessoas que eu convidasse para o museu e que me dissesse que não. Portanto, eu sei que a gente consegue trazer. A questão é trazer para onde? Para eventos do museu? Para eventos que a indústria de game dev esteja a fazer? Isso é que eu ainda não é claro para mim. Bom, eu diria que desenvolver criar um evento desse género para o museu talvez seja muito difícil, né?
Eu acho que é aproveitar o que já existe. E, no caso, temos que ver se é um B2B ou um B2C. Né? No caso B2C, tu tens aqui o Lisboa Games Week, já aconteceu ano passado o Jim Bagley ter vindo cá. Num B2B, só tens que eu saiba, só tens o DevGam. E o DevGam, pronto, é algo que nós devíamos tentar entrar em contacto e comunicar. Eu já estive lá, já falei com o pessoal. Eu fui um dos convidados para ser um dos júris, dos 90 e tal júris para avaliar 500 e tal jogos. Eu só avaliei 60, porque já era demais. Mas portanto, eu lancei assim umas sementes e eu perguntei: porquê que vocês não fazem uma categoria de avaliação só para o retro? Porquê que vocês não fazem algo assim mais inspirado no retro, ou colocar uma Game Boy, assim, porque isso chama a atenção. E eles acharam piada. Eu falei também das edições físicas. É fazer networking, é começar a fazer networking com parceiros, por exemplo, a PVP, acho essencial, e outros assim do género. Eu acho que o que disseste faz todo sentido e o DevGam é impressionante e trouxeram o Romero cá este ano. Claro que tudo isso marca e pode ser um caminho muito, muito interessante. De alguma forma o museu poder tentar contribuir, desafiá-los. Eles foram parceiros no Spotlight, portanto eu vi lá a CEO deles, a Maria, qualquer coisa. Portanto pode ser um caminho a seguir. Antes de terminarmos, eu ia questionar se alguém quer fazer uma pergunta, uma provocação, uma sugestão. Portanto, olha, o João Silva, temos já aqui. João. Para quando o jogo do museu? Espera lá que eu não encomendei esta, mas esta foi boa. Sobre o jogo do museu, pronto, eu sabia que isso ainda acabaria de vir à tona. Mas curiosamente, há cerca de 2 ou 3 semanas, encontrei-me com um cliente da Tecnamic que me tem falado também do jogo do museu, mas ele sugeriu-me uma campanha de crowdfunding para eu me motivar a fazer o jogo, porque eu, sinceramente, estou com muito tempo ocupado com muita coisa, não tenho muito tempo, mas eu acho que uma campanha de crowdfunding ou algo que me motivasse a fazer, porque continua a ser uma coisa única. Eu acho que ninguém quer fazer um jogo de museu tirando eu. Não, eu acho que toda a gente quer que tu faças o jogo do museu, mas sim, porque é fácil pedir e falar. Mas isso até pode ser uma brincadeira gira. Não será o mesmo jogo do museu, mas quem sabe tentar fazer, não sei, tentar sensibilizar alguma malta da indústria portuguesa para de alguma forma poder envolver-se. Não sei, não foi encomendado, mas saiu muito bem. Não sei se alguém te encomendou isso, João, mas foi engraçado. Uma mensagem? Não. Hugo! O Hugo é aquele gajo que consegue dizer sempre alguma coisa, portanto, o que é que vem aí? Eu acho que vocês já abordaram o tema, mas deixa-me sentar aqui. Desculpem lá. Eu acho que vocês já abordaram o tema, mas há uma coisa que eu costumo colocar, que é uma maneira simpática de olhar para estas máquinas e que eu sei e percebo o generational gap que comentavas há pouco, mas ao mesmo tempo acho que há uma grande vantagem em termos máquinas de 8 bits à nossa disposição ainda no nosso dia-a-dia. É o facto de que, complexas que são, eu vou dizer uma barbaridade, elas são simples. Ou seja, dentro de um semestre ou dentro de uma pequena temporada de estudo, ou mesmo para aqueles adolescentes mais fechados que estavam lá fechados no quarto e que não tinham assim grande vida social e se dedicavam a ler os livros das máquinas que lhes tinham dado na altura, é relativamente fácil perceber estes computadores de ponta a ponta. Ou seja, perceber desde o bit, desde o assembly, ao momento em que as coisas vão para o ecrã. E não sendo isso uma característica essencial hoje em dia para desenvolver uma carreira de informática, a minha experiência é que as pessoas que têm a noção de como é que os computadores funcionam em baixo nível são melhores programadores e são programadores mais poupados. Porque nós crescemos numa altura em que os recursos eram limitados. E hoje em dia a memória é tendencialmente infinita, mais swap, o disco é tendencialmente infinito e, portanto, não há uma disciplina, não se promove uma disciplina no desenvolvimento de software que poupe esses recursos. Usar este tipo de plataformas como aprendizagem e primeiro degrau para perceber que estas coisas vêm de um sítio muito concreto e que os programadores dessa altura tinham uma responsabilidade
de gestão dos recursos de baixo nível, é uma excelente prática para construir mais uma pilar, mais um tijolo numa carreira de engenharia informática. E eu acho, como sabes, temos discutido isto, que há uma oportunidade para o museu, seja através de uma masterclass ou de um conjunto de masterclasses, seja através de um conjunto de mini participações em momentos específicos num currículo, poder aportar valor ao tipo de desenvolvimento de carreira de que vocês estavam a falar há pouco. E agora aquela coisa para pegar no que tu disseste e que se correr bem torna isto tudo fácil, se não correr bem não dá em nada. Espetáculo. Como é que a gente chega lá? Então, como dizem, when push comes to shove, right? Né? Ou seja, nós como organização, creio que temos que eventualmente, algures no futuro, idealmente no futuro próximo, não será hoje, mas algures no futuro próximo, teremos que chegar a um consenso e um compromisso interno de como é que materializamos isto. E se de alguma maneira poderá tornar a figura de algum tipo de conteúdo pedagógico do museu ou de algum tipo de conteúdo pedagógico feito em parceria com o museu. Mas acho que nós não nos livramos, pelo menos para seguir o nosso legado de preservação, mas também de disseminação, a dar esse passo no caminho para o futuro e dizer nós queremos também mostrar que o museu é uma casa de experimentação e é uma casa aberta para que quem queira aprender não só como é que os jogos carregavam e os tais 5 minutos, mas como é que estas coisas lá nas entranhas funcionavam e como é que projetam no futuro os computadores de hoje, nós temos esse papel e teremos eventualmente que o assumir. Bem, Filipe, não sei se queres rematar aqui alguma coisa e pronto, passo-te o micro. Bom, eu acho que o museu, a ideia que nós temos clássica do Museu da Arte, de História Natural, etc., é algo que está estanque no tempo, até porque são objetos históricos. Eu acho que o museu, o LOAD, é diferente. O LOAD, para sobreviver, essa é a minha opinião, para sobreviver precisa de se abrir e precisa de evoluir. E o Hugo estava a falar que nós temos que pensar em como fazer isso. Eu pessoalmente acho que também é tudo passinhos, baby steps, iterações umas atrás das outras. As pessoas fazerem o seu networking, conhecendo pessoas aqui em Portugal, lá fora principalmente. Eu sou um grande defensor que nós temos de ter parcerias também lá fora. Parcerias com outros museus, porque eles já passaram por algumas dores de crescimento que nós estamos a passar. E isso é igual também à comunidade de Game Dev. E eu tenho feito um esforço para juntar algumas parcerias e eventualmente eu vou depois avançar sobre isso, vou falar sobre isso noutro momento. Porque eles já passaram por algumas dificuldades e têm algumas visões diferentes. Então é isso, é capilaridade, é crescimento, evolução. Muito bem, acho que a tua visão está certíssima. Nós nunca quisemos este projeto pensado só para Portugal, nem nunca quisemos este projeto para parar no tempo. Isso, aliás, em 4 anos já temos andado a uma velocidade louca. Agora é preciso continuar. Eu não tenho mais nenhum ponto, se não houver mais nenhuma questão, diria que vamos dar por encerrada esta sessão. Filipe, muito obrigado. E é isto, estamos ao dispor para alguma questão que surja.